Olá, amigos da CI, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Papo de Economia. E 2024 tem sido um ano bastante desafiador para o Brasil, para o mundo de uma forma geral, mas o Brasil especialmente. E nos últimos 45, 60 dias, as coisas aparentemente entraram ainda numa espiral mais negativa. Isso tudo baseado numa série de elementos que, em sequência, estão produzindo algumas performances que eu já vou mostrar para vocês aqui bastante negativas no Brasil. E o estopim disso, eu diria que foi quando o ministro Haddad e sua equipe passaram a revisão do arcabouço fiscal, projetando o déficit zero, que já estava esperado para 25, ou seja, em relação a quando foi apresentado ao Congresso para aprovação, o arcabouço fiscal prometia déficit zero em 2025. O que está se vendo na prática é que as despesas foram maiores em 23, vão ser muito maiores em 24, conforme projetado, não se atingirá o déficit zero em 25 e possivelmente também não em 26. Ou seja, o famoso arcabouço fiscal, que era uma das cartas na manga do governo, parece que está natimorto. Isso tudo disparou uma série de dúvidas em relação à questão fiscal. E aí, uma sequência de fatores que depois seguiram-se com a interferência na Petrobras, com a troca de presidente, com uma visão clara de ter uma presidente muito mais alinhada com a ideologia do atual partido, sem contar tentativas de colocação em conselho de administração e até uma mudança na lei das estatais para poder ter um pouquinho mais de flexibilidade, ou seja, colocar políticos. Se isso se estendeu numa tentativa de colocar políticos não só em estatais, mas até em empresas privadas, como nós vimos na Vale e na Braskem. Isso tudo, né, somados também na questão do ministro Haddad, ao invés de trabalhar a questão da estrutura de custos do governo, sempre apresenta projetos visando o aumento de impostos. O Congresso está refutando boa parte disso, o empresariado está refutando, a sociedade, de uma forma geral, está refutando tudo isso, e essas batalhas no Congresso acabam desgastando cada vez mais o governo, e por fim, a questão do PIS/COFINS foi a última, que essa conseguiu desagradar todo mundo, e o ministro Haddad foi fritado publicamente essa semana. Isso traz consequências, não tem como uma sequência de fatores do próprio governo produzindo, que eu sempre digo, né? Ele acha a casca de banana no outro lado da rua, ele atravessa a rua para escorregar nessa casca de banana. E não muito longe do próprio governo, a questão do dissenso da última reunião do Copom, onde tivemos um placar bastante apertado, 5-4, e coincidentemente os 4 votos favoráveis ao 0,5% e não 0,25% foi aprovado, eram das nomeações do atual governo, que também suscitaram dúvidas em relação a como ficará a partir de 26 a independência do Banco Central. Será que não será colocado uma pessoa muito mais alinhada e aí essa suposta independência estaria perdida? Então, reparem que nós temos uma série de fatores que, somados, trouxeram uma descrença ao mercado, e a consequência disso é que o Brasil passou a ficar desinteressante, principalmente ao capital estrangeiro. Nós estamos praticamente devolvendo tudo que entrou de capital no ano passado, foram 42 bilhões, estamos chegando muito próximo de 40 bilhões ainda dentro do primeiro semestre de saída de capitais. E olha só a consequência disso em alguns indicadores importantes. A taxa de juros, que vinha numa trajetória descendente, onde a expectativa era que esse ano ainda, numa sequência de baixas, pudéssemos atingir 9,5, 9,25, tinham-se apostas até em 9, e olha só o que está acontecendo agora, em função disso tudo que a gente falou nos últimos 60 dias, a expectativa ancorou já nos 11%. Fala-se que na próxima reunião já não é nem mais a manutenção de 10,5%. Já se fala na possibilidade de retomar aumentos de taxa de juros, que na prática isso é muito ruim para a economia como um todo. E olha só o que acontece com o dólar futuro nesse mesmo período, depois dessa confusão toda, já batemos no intraday em 5,44. Ou seja, a moeda também ancorando
parte dessas expectativas negativas. E não diferente disso, a performance do nosso principal índice, 118 mil pontos. Hoje nós somos das 15 principais bolsas do mundo, nós temos a pior performance. Ou seja, uma série de fatos e ações governamentais somadas à perspectiva ou percepção de mercado bastante negativa, estão produzindo um ambiente bastante ruim. O governo precisa repensar uma série de coisas. Não é um ou dois elementos que podem fazer essa mudança de percepção, é uma série de coisas, mas o fato é que ficou bastante complicado e nós temos que torcer para que haja uma reviravolta para que não tenhamos que nos arrastar 2 anos até as próximas eleições. Era isso, espero que tenham gostado, deem seu like aqui em todas as plataformas da ACI e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!